Boa tarde a todos. E quero agradecer o convite de participar desse simpósio, o 8º simpósio de enfermagem aqui do Hemorrio. É um prazer estar com vocês. Como me falar sobre plasmas convalescentes, perfil dos pacientes elegíveis a transfusões e questões importantes sobre o tratamento. Eu não possuo conflito de interesses em relação a esse tema, e antes de falar exatamente sobre o tema que está proposto, eu fiquei pensando, nós estamos há 1 ano e 2 meses, né, praticamente, com a pandemia, e a mim me parece que a gente está há muito mais tempo. Primeiro por causa do isolamento e também porque a quantidade de informações que a gente vem recebendo durante esse ano, científicas, com tanta rapidez que a gente parece que viveu muito mais tempo em função dessa pandemia. Então, a pandemia que estamos vivendo foi inicialmente detectada como um surto de pneumonia viral na China, na região de Wuhan. Todos sabemos disso. Em 7 de janeiro de 2020, o patógeno foi identificado e seu genoma sequenciado. E a OMS, em 11 de janeiro de 2020, nomeou esse novo coronavírus como SARS-CoV-2. A OMS, em 11 de março de 2020, declara oficialmente a pandemia, já que falharam as medidas de conter a epidemia. Nessa época, nós tínhamos 108 mil casos espalhados por 114 países. Então, havia uma disseminação global. Então, poderíamos chamar de pandemia. E essa declaração, também a OMS quis fazer logo essa declaração, porque também permitia a adoção de medidas mais rápidas para conter a pandemia, ou medidas que a gente pudesse acelerar e passar por processos mais rápidos em relação a isso. O SARS-CoV-2 é o terceiro coronavírus que teve impacto global. Aqui no Brasil é o primeiro, né, que teve esse impacto. O primeiro foi o SARS, em 2003, cujo surto começou na China e se espalhou por 29 países da Ásia. O segundo foi o MERS, em 2012, que se iniciou na Arábia Saudita e se espalhou por mais de 27 países no Oriente Médio, Europa, Norte da África e Ásia. E especialistas em saúde global já alertavam e alertam que a invasão humana no mundo natural propicia que doenças de origem animal sejam transmitidas para o homem. Esses especialistas desenvolveram um sistema de reconhecimento de padrões na tentativa de prever quais doenças da vida selvagem representam maior risco para os seres humanos e para futuras epidemias que podem vir a surgir. Os primeiros desafios enfrentados diante dessa pandemia foi pouco conhecimento da fisiopatologia da doença, necessidade de EPIs em grande volume para profissionais da saúde, contágio acelerado, necessidade de maior oferta de leitos em quartos e UTIs em curto período de tempo, sem terapêutica específica, sem vacina, e o plasma convalescente seria uma opção? Foi essa a pergunta que ficou, né? Logo no início da pandemia. A transfusão de plasma, o princípio para o uso do plasma é fornecer anticorpos específicos, neutralizantes, contra determinado patógeno obtido de pacientes curados, que tem a capacidade de neutralizar o vírus, diminuindo, então, a replicação viral. Foi usado neste século durante os surtos de SARS, de MERS, de H1N1, de gripe aviária, nas epidemias de influenza, e no século passado nos surtos de cachumba, sarampo, rubéola, e na gripe espanhola, em 1918 em 1920, que matou 50 milhões de pessoas no mundo e 35 no Brasil, ele também foi usado. Logo no início do surto do coronavírus, do SARS-CoV-2, a empresa chinesa relatou casos de melhora de pacientes gravemente enfermos com Covid-19 que usavam plasma. E nos Estados Unidos, precocemente, ele autorizou que os médicos prescrevessem esse tratamento em pacientes graves, bastando pedir autorização ao FDA, cuja resposta seria dada em 12 horas, uma coisa inédita, porque 12 horas de resposta do FDA não acontece. Normalmente, aconteceu porque estávamos diante de uma epidemia. E a seguir, em setembro de 2020, os Estados Unidos liberou o seu uso somente com prescrição médica e, atualmente, não precisa de autorização do FDA. Porém, os títulos de anticorpos devem ser altos. Então, há uma determinação que o médico pode fazer a prescrição, mas que o plasma fornecido tem que ter anticorpos com níveis de titulação altos. Bom, então eu quis mostrar o projeto de plasma convalescente do Hemorrio, que eu acho que foi o primeiro feito aqui no Brasil, que se iniciou aqui no Brasil. A gente iniciou isso em
início de abril, né? O título do trabalho era Uso de plasma convalescente submetido à inativação de patógenos para tratamento de pacientes com Covid-19. Os objetivos primários eram avaliar a possibilidade da preparação de plasma convalescente hiperimune para SARS-CoV-2 e sua eficiência no tratamento de pacientes graves. E os objetivos secundários eram avaliar títulos de anticorpos anti-SARS-CoV-2 em pacientes curados da Covid-19 e determinar a incidência de reações adversas em pacientes que receberam plasma hiperimune. O trabalho foi submetido à Comissão de Ética de Pesquisa, o CEP do Hemorrio, e à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, sendo autorizado o uso de plasma de acordo com o projeto e no Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, o REBEC. O uso compassivo também foi autorizado em abril de 2020, e o médico assistente, bastava que o médico assistente e o familiar do paciente deveria assinar o médico assistente solicitando e o familiar consentindo o seu uso. O recrutamento desses doadores foi realizado, né, através de anúncio nas mídias, né, vocês se lembram disso, as mídias começaram a divulgar que a gente estaria fazendo esse projeto, e redes sociais do Hemorrio, solicitando comparecimento dos doadores que tiveram Covid e ficaram curados. Houve um grande número de telefonemas e de procura para essa doação de plasmas. Logo em seguida, nós vimos que nós tínhamos que fazer um outro tipo de abordagem, porque não havia como a gente atender tantos telefonemas. Então, nós conseguimos um número específico de WhatsApp para que a pessoa se cadastrasse como um possível doador. Depois que ele se cadastrava, havia uma entrevista online pelo médico do serviço, em que fazia algumas perguntas, já avaliando se essa pessoa estaria apta, poderia ser um candidato ou não. E algumas das perguntas já permitiam avaliar que ele não estaria apto para fazer parte do projeto. Se nessa entrevista online se achasse que ele podia fazer parte, era marcada uma entrevista presencial aqui no Hemorrio, onde eram verificadas as possíveis causas de não elegibilidade, como a parte clínica, né, da triagem clínica, a sorológica e também do NAT para doenças transmissíveis pelo sangue. A gente tinha que incluir, né, já que eram plasma hiperimunes, o status da IgG anti-SARS-CoV-2, porque isso era importante, e depois, mais tarde, eu vou falar qual era a titulação que a gente considerava. Anticorpos anti-HLA para doadoras multíparas, porque a gente incluiu nesse estudo doadoras multíparas. Como vocês sabem, as doadoras multíparas, elas podem ter anticorpos anti-HLA e estarem vinculadas a uma reação adversa pós-transfusional chamada trálio. Avaliávamos também o acesso venoso adequado, já que a gente usava máquinas de aférese, em que o acesso venoso é com uma agulha calibrosa. E a confirmação de exames positivos para a COVID, a pessoa já tinha que trazer, ele tinha que ter previamente exames constatando que ele teve COVID. Não bastava ele ter a sintomatologia, ele tinha que trazer exames prévios com essa confirmação. Bom, os critérios de inclusão dos doadores foram idade entre 18 e 59 anos, desaparecimento dos sintomas há pelo menos 14 dias, Covid confirmado com exames laboratoriais prévios, presença de anticorpos IgG anti-SARS-CoV-2 com título maior que 80, pesquisa de anticorpo anti-HLA classe 1 e 2 negativas em mulheres multíparas, apto dos critérios de elegibilidade clínica para a plasmaferese, exceto ao que se refere à infecção para o Covid-19, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, apto nos exames sorológicos e de biologia molecular para doenças transmissíveis pelo sangue, e a pesquisa de anticorpos eritrocitários irregulares negativos. Então, se ele preenchesse esses critérios todos, né, ele não tivesse nenhum critério que o impedisse de fazer essa doação, claro, se fosse o critério clínico, ele nem chegaria a fazer os exames, né? Se ele passasse no clínico, ele iria fazer os exames, então. Os critérios, isso era uma pré-triagem. A gente fazia esses exames previamente à doação. Os critérios de inclusão clínica e laboratorial estando ok, o candidato era chamado para a doação de plasma. No dia da doação, eram repetidos os exames sorológicos, o NAT, a tipagem ABO e RH, o PAI, né, a pesquisa de anticorpo irregular, e a titulação de aglutininas, que a gente vai falar mais tarde por quê. A plasmaferese era realizada por máquina de fluxo intermitente com retirada de 600 ml.
Após exames negativos, a bolsa de plasma era rotulada e sofria inativação de patógenos. Nesse trabalho, nós optamos por inativar os patógenos. Nós tínhamos uma máquina que faz esse tipo de inativação, que usa a motosalém, junto com plasma, irradia com ultravioleta A e, a seguir, filtra a bolsa para retirar a mitosalém. Então, ela destrói qualquer patógeno residual que esteja nessa bolsa. A seguir, a bolsa, então, era fracionada em três alíquotas de 200 ml, era rotulada como plasma hiperimune, anti-SARS-CoV-2, uso exclusivo em pesquisa e armazenada a -80. O período do trabalho foi de abril a agosto de 2020. Nós tínhamos os critérios, número de candidatos. Nós tivemos 228 candidatos, sendo 105 masculinos, correspondendo a 46%, e femininos 123, 54%. Números de doadores incluídos, 92, 59 masculinos, 64%, e 33 femininos, 36%. Número de doadores sem perfil, 136. 37 masculinos e 99 femininos. Depois eu explico por que os femininos tiveram sem perfil. A causa de recusa nessa pré-triagem, que eu chamo, a inaptidão clínica ficou em 15%, a sorológica em 8%, a pesquisa de anti-HLA, que era só feminina, ficou 49%, e o título de GG anti-SARS-CoV-2 menor que 80%, em 78 desses candidatos. Quando a gente repara sobre masculinos e femininos, a inaptidão clínica no masculino foram 2, na sorológica 5, no anti-HLA nenhuma, né? Porque eram homens, né? Então não tinham gravidez, nem gestações, nem abortos, e o título de anti-GA, anti-SARS-CoV-2, com títulos menores que 80, 30. Já as mulheres, a inaptidão clínica chegou a 13 pessoas, 9 delas foram, por vezes, inacessíveis, chamando a atenção que realmente mulheres têm mais veias mais finas e que, para o procedimento de plasmaferese, em que você retira e coloca e fica 50 minutos nessa retirada e entrada, você precisa realmente de veias calibrosas. A inaptidão sorológica, 3%, o anti-HLA em 49%, né, repetindo, e o título menor que 80% em 48%. Chama a atenção que dessas 49 que tinham anti-HLA, eram 68 multíparas que a gente atendeu, e dessas 68, 49 tinham anticorpos anti-HLA. Então, realmente, isso também demonstra que, em próximos trabalhos, a gente não deve incluir multíparas, porque a gente perde muito por causa da pesquisa de anti-HLA. E o mais interessante que a gente notou é que não eram pessoas que tinham muitas gestações, às vezes, com uma gestação, elas já tinham anticorpo anti-HLA. O grupo sanguíneo, a distribuição sobre grupos sanguíneos foi grupo A, 36, masculino 25, feminino 16, grupo A, 35, 25 e 10, grupo B, 14, 9 e 5, e grupo AB, 2, 0 masculinos e 2 femininos. Titulação. Por que a gente fazia titulação de aglutinina anti-B no grupo A? Porque a gente se sabe hoje em dia que o grupo A pode, se ele tiver um título baixo, a gente pode usar nos outros grupos, pode usar no grupo B e no grupo AB, porque o grupo AB é bastante difícil, né, de conseguir, né, tem poucos doadores do grupo AB, então isso é usado em trauma, e também a gente procurou fazer isso aqui, titulou. E títulos abaixo de 50, a gente considerava como se fosse um plasma universal. Então, desses, a gente conseguiu um número, 18 desses doadores, eles do grupo A, podiam ser usados em grupo B e grupo AB. Também chama a atenção... Cadê esse slide? Paciente grave ou crítico. Então, os critérios de inclusão do paciente. Para incluir os pacientes nesse estudo, teriam que ser pacientes graves ou críticos. Qual é a definição de pacientes graves ou críticos? Ter 2 ou mais dos sinais ou sintomas abaixo. Dispneia, frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto,
é saturação de O2 menor que 93, infiltrado pulmonar maior que 50% dentro das 24 a 48 horas após o início da doença, insuficiência respiratória, choque séptico, disfunção ou falência de múltiplos órgãos ou uso de prótese respiratória. Os outros critérios foram idade maior que 18 anos, tempo de internação menor que 3 dias, maior ou igual a 3 dias, confirmação laboratorial de Covid-19 por PCR, então o paciente tinha que ter um PCR positivo, assinatura do paciente ou familiar do TCLE e não ter reações alérgicas prévias à transfusão de plasma. Porque se fazia essa pergunta, claro, que se ele tivesse reações alérgicas, a transfusão de plasma iria acarretar a reação alérgica, a gente botar um complicante e podendo agravar a doença do próprio paciente. O estudo que a gente fez foi observacional, prospectivo, unicente, conduzido no Rio de Janeiro. O objetivo foi avaliar a eficácia do plasma convalescente em pacientes críticos, incluídos 103 pacientes com Covid-19 confirmados com PCR. A mediana de idade foi 61 anos, 48 a 68, a mediana de tempo de doença, 10 dias, 6 a 13 dias. E 86% eram mecanicamente ventilados. E 41 receberam plasma e 72 tratamentos com melhor terapia de suporte de CTI. Né? Os endpoints primários foi o tempo de recuperação clínica, mortalidade em 28 dias. Os endpoints secundários foram o comportamento dos biomarcadores e carga viral. A melhora clínica ocorreu em 46% dos pacientes tratados com plasma, versus 32% no grupo controle, mas isso não teve significado estatístico. E não houve alteração significativa na mortalidade em 28 dias. Houve redução da atividade inflamatória e recuperação da contagem de linfócitos no subgrupo que usou plasma. Aqui está o trabalho publicado, tá? Então, aqui é um gráfico, não deve estar dando para ver bem, o azulzinho é os que não tomaram plasma, o vermelhinho é o que tomou plasma. Em relação à proteína C reativa, houve uma queda, né, com o passar dos dias. Em relação à contagem de linfócitos, houve um aumento dessa contagem. Foi feito um índice SOFA, né, que é um índice usado no CTI para gravidade, né, de prognóstico de gravidade e mortalidade, e não houve diferença significativa. E também uma relação da PF e do PO2, né? Tanto visto na gasometria e no volume de O2 inspirado, que também se viu que estava até mais baixo nos que tomaram plasma. Esse aqui está pior, não dá nem para ver, vou até passar. Bom, e a conclusão foi que a terapia com plasma convalescente mostrou redução não significativa na mortalidade a curto prazo, porém, não foi associada a melhora clínica ou sobrevida em 28 dias. Não teve significado estatístico. Os resultados podem ser explicados pela pequena amostragem avaliada, inclusão de pacientes com doenças muito graves e títulos de IgG basais elevados. Então, a gente sabe, hoje até, com trabalhos, a gente já tinha ideia naquela época, já por questão, né, de conhecimento, a gente já imaginava que isso aconteceria, que se você quer aplicar esse plasma, se você está aplicando plasma com anticorpos neutralizantes, primeiro, você quer aplicar na hora que o vírus está se replicando, para que ele faça o quê? Diminuição da replicação viral. E tudo que esse vírus causa com a sua replicação. Então, quando esse paciente já está na segunda fase, né, de doença, que já é na fase mais trombótica, possivelmente esse plasma não iria ter efeito. Segundo, esse trabalho foi feito no Hospital do Cérebro, quando tinha os pacientes estavam internados lá com Covid. E era para ser usado até nos primeiros 3 dias, mas acontecia que os doentes chegavam lá já com mais dias, com 6, 7 dias de evolução. Então, praticamente não se conseguia utilizar esse plasma num período mais precoce.
e muitas vezes eles já tinham IgG circulante, já tinham imunoglobulinas circulantes. Esses achados podem orientar estudos futuros, identificando pacientes com doença precoce e sem resposta de anticorpos, que poderiam ser beneficiados com a terapia com plasma convalescente. Então, essa foi a conclusão do estudo. Agora, os novos trabalhos que estão sendo apresentados agora é o seguinte. Nós tivemos 2 trabalhos aqui no New England. Esse primeiro trabalho aqui, que foi em janeiro também de 2021, ele tem... Eu não trouxe o trabalho, não fiz a descrição completa, mas trouxe a referência, se alguém quiser ler o trabalho, é bem interessante. Ele avalia, né, o uso do plasma com altos títulos para a prevenção da Covid-19 em pacientes adultos mais idosos. A idade média foi de 72 anos, ou a mediana foi de 72 anos, que variou de 63 a 80 anos. Foram incluídos 160 pacientes, dos 80 que receberam plasma, 16% desenvolveram doença respiratória, e dos 80 que receberam placebo, 31% desenvolveram doença. E o P, nesse caso, foi de 0,01. Teve significado estatístico bem importante. Então, onde se conclui que o uso precoce do plasma convalescente até 72 horas do início dos sintomas reduziu o risco para doença respiratória severa. Então, é esse o uso que a gente utiliza atualmente para usar o plasma. Ele tem um determinado time para que a gente use, para que esse efeito seja realmente significativamente positivo. O outro trabalho também é uso de plasma convalescente com níveis avaliando os níveis de anticorpos e o risco de morte para a Covid-19. Também foi do New England, em 2021. Foram incluídos nesse trabalho 3.082 pacientes, foram de vários centros. Os principais achados pacientes com Covid-19 sem ventilação mecânica, a transfusão de plasma com altos títulos de anticorpos estava associada a menor risco de morte, comparada com pacientes que recebiam plasma com níveis mais baixos. Porém, essa correlação não era achada, essa correlação em relação aos títulos não era achada em pacientes em ventilação mecânica. Então, numa fase mais tardia, isso não fazia muita diferença, até porque, provavelmente, o uso do plasma, nessa fase mais tardia, não faz mesmo diferença. Tanto faz com níveis mais altos ou mais baixos do uso do plasma. Mas, nos pacientes precocemente tratados, isso faz diferença. Então, e que o uso precoce do plasma convalescente, com altos títulos, até 72 horas do início dos sintomas, reduziu o risco para doença respiratória grave. Esse trabalho, essa observação de que níveis altos propiciam uma grande melhora e uma diminuição de necessidade de ventilação mecânica, né, fez com que fosse mandatório nos Estados Unidos que os pacientes transfundidos com plasma recebessem plasmas com altos níveis de anticorpos, de anticorpos neutralizantes, né? No caso aí, esse dose IgG, mas que está mais ou menos correlacionada com a neutralização desses anticorpos neutralizantes. Então, isso vem demonstrando que, na verdade, o plasma é uma excelente arma para se combater o COVID nos pacientes, mas tem que ser usado numa fase precoce. E a gente não pode perder o time. Quer dizer, que horas a gente vai usar isso? Se a gente deixa passar o tempo certo de uso, talvez a gente não vá conseguir o que a gente almeja, que é a melhora do paciente e a diminuição desse paciente para risco respiratório ou ida para ventilador mecânico.
eu queria agradecer a todos e queria também felicitar a toda a equipe de enfermagem pelo Dia Internacional da Enfermagem, que foi agora há pouco, tá? Um abraço a todos. Obrigada.